Olá, bom dia. É um prazer tê-los aqui. Bom dia, saúdo a todos nesta manhã de domingo, mais um encontro nosso neste meio de transmissão, não é? Nós damos graças a Deus pelos recursos da tecnologia que nos proporciona a oportunidade de nos comunicarmos desta maneira. Bom dia a todos que estão entrando agora. Seja muito bem-vindo. Mais um encontro nosso de estudos de Escola Dominical, ocasião de Escola Dominical sendo transmitida pelo YouTube. Por enquanto, aulas especiais, né? Uma escola bíblica de férias com temas à parte. Nós temos estudado desde o domingo passado uma nova série falando sobre o ministério da igreja. Iniciamos no domingo passado e hoje pretendemos continuar refletindo sobre o sacerdócio universal dos crentes. Qual a implicação, quais as dimensões que estão implicadas nesse chamado. Nós vamos ter uma certa continuidade. Portanto, você que está acessando agora, eu lhe saúdo e dou bom dia, seja bem-vindo. Nós temos um bom material para ver, uma quantidade considerável, focarei mais em passar o conteúdo e tendo algo a complementar, se alguém tiver alguma questão mais, eu peço que segure, pode até manifestar aí, mas eu deixarei para uma próxima ocasião. Hoje nós vamos cobrir este conteúdo. Sacerdócio universal dos crentes. Eu leio para a nossa instrução novamente um texto que serviu de base para a nossa reflexão no domingo passado, uma semana atrás, né? Que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estes versículos são usados por Pedro aplicando a nova aliança, versículos da antiga aliança, e que falam da atuação ministerial da igreja como um corpo, da coletividade. Nós vamos refletir um pouco mais sobre isso nesta manhã de domingo. Mais uma vez, saúdo a todos com um bom dia. Vamos orar ao Senhor Deus, pedindo a sua bênção nesse instante. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais um dia do Senhor, que tu nos dás o privilégio de nos reunirmos, ainda que virtualmente, termos acesso à tua palavra, a liberdade de estudá-la, de proclamá-la, de questioná-la, de avaliá-la, Senhor Deus. Estes são os privilégios que tu nos tem dado como igreja. Te agradecemos por este meio tecnológico que nos possibilita estarmos virtualmente próximos, ainda que nestes dias, nestes domingos, nestes meses até, fisicamente distantes. Pedimos, ó Deus, a tua graça, que tu nos ilumines com a ação graciosa do teu Espírito, de tal maneira que sejamos por ti assistidos nas reflexões que faremos nesta manhã de domingo. Rogamos a tua bênção para este momento de estudo da tua palavra e desde já rogamos também a tua bênção para os cultos dominicais que teremos neste dia do Senhor. Abençoa-nos conforme a tua graça e a tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Saudamos mais outros que entraram. Bom dia. É um prazer acompanhá-los aqui, pessoas de tão distintos lugares, né? Bem, queridos, como nós havíamos anunciado, nós vamos continuar estudando sobre o sacerdócio universal dos crentes. Como havia falado no domingo passado, esta foi uma das doutrinas resgatadas pela Reforma Protestante, mas que alguns
teólogos têm considerado, especialmente aqueles ligados à atuação ministerial da igreja, a missiologia, né? Alguns missiólogos têm considerado uma das doutrinas pouco aplicadas, apesar de ser estudada, de ter sido resgatada a sua doutrina, como é algo extremamente prático, ela tem sido pouco aplicada. Hoje nós vamos refletir sobre as implicações das dimensões ou as dimensões implicadas do sacerdote universal da igreja, do sacerdócio universal da igreja. Eu proponho para a nossa reflexão, nesta manhã de domingo, que nós consideremos 3 dimensões implicadas. Quando nós estamos falando do sacerdócio universal da igreja, estamos falando precisamente dessa atuação da igreja como corpo de Cristo, desta atuação da igreja como o corpo de Cristo que, na dependência do único mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo, confiado no seu sacerdócio, confiado na sua mediação para com o Pai, nós atuamos, nós somos chamados a atuar. Há 3 dimensões implicadas. A primeira delas que nós vamos ver é uma dimensão celestial, que diz respeito à relação da igreja, dos cristãos, do corpo de Cristo com o próprio Deus. Uma relação libertadora do pecado. A segunda dimensão implicada no sacerdócio universal da igreja é uma dimensão terrenal. Se a primeira é celestial, ela é transcendental, a segunda é terrenal, bem horizontal. Ela tem a ver com a sua relação da igreja com o mundo, com a sociedade como um todo. E nós temos uma implicação motivadora aqui, uma libertadora do pecado, uma motivadora para a ação, de acordo com a palavra do Senhor. E há uma terceira dimensão implicada, uma dimensão mais intracorpos eclesiásticos, que por isso mesmo nós vamos chamar de uma dimensão eclesial. É a relação na igreja, da igreja com a igreja, as dimensões no corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo. A estas estou chamando de uma implicação formadora. Portanto, nós temos 3 dimensões implicadas para considerar a doutrina do sacerdócio universal da igreja. A primeira delas, a celestial, a segunda delas, a terrenal, e a terceira delas, a eclesial. Vamos ver o que cada uma delas significa. Bem, a primeira delas, há uma implicação, há uma dimensão implicada na doutrina do sacerdócio universal da igreja, que é a dimensão celestial. Claro, nós consideramos um bocado sobre isso na semana passada e gostaríamos de considerar mais alguns pontos neste domingo de manhã. Esta dimensão celestial, ela se refere a esta nova relação, ou renovada relação, que pecadores, uma vez salvos por Cristo Jesus, uma vez se utilizando da mediação de Cristo, uma vez contando com o favor do sacerdócio absoluto, completo e autossuficiente de Cristo Jesus, a relação que o fiel, o crente, a igreja, o corpo de Cristo tem com o próprio Deus. A Bíblia nos diz que um novo e vivo caminho foi dado a nós, pecadores, pelo sacrifício de Cristo. Quando Cristo ofereceu o seu sacrifício, o véu do templo foi rasgado e nos foi dado acesso. O autor aos Hebreus nos diz que agora nós temos um livre caminho dado à presença de Deus. E, portanto, é libertadora. O Senhor Jesus mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus disse também, palavras registradas por João, que vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, diz o verso 40, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqueles que foram a Cristo pela fé se unem ao corpo de Cristo em uma união mística, fazendo parte da igreja, desfrutando de uma relação que é libertadora do pecado, da ignorância, da condenação, do juízo, do distanciamento, da alienação. João abre o seu evangelho
dizendo que, em João 1, versículos de 11 adiante, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E isto não é da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus, nos diz a palavra do Senhor. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, quando nós falamos do sacerdócio universal dos crentes, nós estamos falando que, baseado no sacerdócio perfeito de Cristo, ou seja, no seu sacrifício perfeito, o novo acesso foi aberto ao Pai. Isaías havia dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, fazendo com que Ele não nos ouça as orações. Entretanto, o sacrifício perfeito de Cristo oferecido por nós e sua intercessão por nós, como diz João novamente agora na sua carta, filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, não há mais uma barreira de separação entre nós e Deus, e não há barreiras de separação entre os fiéis. Na antiga aliança, a separação estava demonstrada pelo véu no templo, que separava os homens de Deus, mas também os homens dos homens, o sacerdote do restante daqueles que iam oferecer o culto a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Agora estas barreiras foram derrubadas. E nós temos, portanto, uma relação libertadora. Libertadora do pecado, da alienação, do juízo, do distanciamento. Nós estamos em acesso a Deus. Desta forma, esta implicação celestial da doutrina do sacerdócio universal da Igreja nos lembra que cada cristão, individualmente, e a Igreja coletivamente, como corpo de Cristo, tem livre acesso a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, pela sua obra redentora, pelo seu sacerdócio continuado. E qual é a obra continuada do sacerdócio? Não é uma repetição do sacrifício, pois o autor dos Hebreus deixa muito claro que o sacrifício foi único e perfeito, oferecido uma vez por todas, eficaz. Mas a obra sacerdotal contínua de Cristo consiste, também conforme a carta aos Hebreus, na sua constante intercessão por nós. A Bíblia diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça de nós. Antes, ele em todas as coisas foi tentado e superou e venceu todas as coisas, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Bem, Cristo, que tem esta exclusiva competência de ser o mediador perfeito, nos entregou o seu Espírito, através do qual nós temos a intimidade com Deus. E nós temos o próprio Deus habitando em nós. A Bíblia nos diz que o Espírito que foi derramado em nossos corações é que nos qualifica, que nos capacita a dizermos Abba, Pai, né? A dizermos para Deus que é absolutamente santo, justo e poderoso, que Ele é o nosso Pai. É o texto de João que nós lemos que diz, nós somos feitos filhos de Deus, fomos tornados, adotados, mas não apenas judicialmente, também existencialmente, pois a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive pecando, não pode viver, porque o que agora habita nele é a divina semente. Há uma nova natureza também, uma natureza de filho de Deus, uma natureza santa, que nos impulsiona a Deus. Você que está acessando agora, cada um de vocês que estão vendo, né? Vocês separaram um momento da vida de vocês, entraram nos seus aparelhos aí, no celular, na TV, conectou, né? Chamou a família, sentou e disse, vamos participar da escola dominical remota, estudando a palavra de Deus, vamos buscar esta comunhão com o Senhor. Bem, esta motivação é fruto da ação do Espírito Santo, que nos libertou da indiferença, que nos libertou da prisão do pecado, que abriu os nossos olhos para as verdades espirituais e que põe em nosso coração essa sede, esse desejo de comunhão com Deus, esse espírito de filiação, que faz com que nós digamos para Deus mesmo, tu és Pai, tu és o nosso Pai.
Deus é o garantidor desta comunhão. Deus é o garantidor da manutenção desta dimensão implicada, essa dimensão celestial. Nós sempre teremos esse acesso. Não há como ser separado. Mas os nossos pecados cometidos, eles entristecem o Espírito Santo, eles diminuem o vigor do testemunho interno do Espírito em nossa vida, nos entristece, e graças a Deus por isso, esses efeitos até tristes que nós temos do pecado em nossa vida, são sinais da graça de Deus para nos despertar e nos renovar, para voltarmos a desfrutar dos benefícios e dos prazeres desta relação de filho. Porque nós somos libertos da condenação, fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos salvos pela suficiente mediação do Cristo vivo. Não é? A mediação daquele que morreu, é verdade, mas ressuscitou, subiu aos céus e agora está à direita de Deus Pai, constantemente intercedendo por nós que somos a sua igreja. Neste momento que nós estamos estudando a sua palavra, ou mesmo outras ocasiões em que não estivemos fazendo outras coisas, até dormindo, o nosso Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós como sua igreja, como seu corpo. Ele é o garantidor disso. Por isso mesmo que este sacerdócio da igreja, ele se repousa no exclusivo e eficaz sacerdócio de Cristo. Não há outro sacerdote na vida da igreja. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Deus quem perdoa. Não há um mediador humano a não ser o humano divino suficiente, Jesus Cristo. Há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O autor aos Hebreus nos diz, no capítulo de número 7, versículos 25 a 27, o seguinte, e eu leio para a nossa instrução. Com efeito, nos convida um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi superior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Por isso também, diz o versículo número 25, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Bendito nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio da igreja se repousa neste sacerdócio eficaz e exclusivo de Cristo Jesus. E por isso a doutrina do sacerdócio universal tem uma implicação de base, uma implicação de fundamento, uma implicação da mediação suficiente e exclusiva de Cristo entre a igreja e o Senhor. A esta nós chamamos de dimensão celestial, que tem a ver com a nossa relação com Deus e é libertadora. No entanto, há uma segunda dimensão implicada aqui. O sacerdócio universal da igreja traz uma implicação terrenal. Essa já não é a base, mas é um dos efeitos, um efeito missional. Nós poderíamos também, ao invés de dizer terrenal, dizer uma dimensão implicada missional, porque ela diz respeito à missão da igreja diante do mundo. Cristo não está mais, desde que subiu aos céus, fisicamente, na sua pessoa, no seu corpo físico aqui na terra. Não, não está. Ele subiu aos céus. Nós nos lembramos do texto de Atos dos Apóstolos, falando da ascensão de Cristo Jesus.
que nos diz assim, capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqueles anjos apareceram para a comunidade dos discípulos originais, a primeira, deixada por Cristo aqui, quando ele sobe aos céus, quando eles ainda estavam olhando para os céus. Jesus estava subindo na sua ascensão, eles olhando para os céus, até que ele some nas nuvens, e aqueles anjos então falam com eles, quando ainda olhavam para o céu, numa espécie de despedida final, e disseram que estes 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Por quê? Esse Jesus que vocês viram subir, virá do modo como vocês viram subir. Ele subiu e agora não é mais a presença física que vai contar até que ele volte. O que vai contar é a presença espiritual, como anteriormente o Senhor Jesus havia dito. Vocês vão ser minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vão ser minhas testemunhas, leio agora, os versículos 7 e 8, anteriores a esses que os anjos falaram isso. Respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então veja que a implicação do sacerdócio universal da igreja é que se o corpo físico de Cristo não está mais aqui porque subiu aos céus e voltará, Jesus voltará, como divino ele está em todos os lugares. Como divino ele está presente no meio da igreja e garantindo o sucesso da missão da igreja. Porque se ele disse em Mateus 16 que as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da igreja do Senhor, ele fala em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E imediatamente depois de dizer, ide fazei discípulos de todas as nações. Portanto, essa presença espiritual de Cristo, que é a dimensão implicada celestial do sacerdócio, Cristo é o nosso sacerdote, presente, oferta presente, intercessor presente, presente junto ao Pai, presente junto a nós. A implicação disso é imediato em nós. Essa presença de Deus na igreja faz com que seja a igreja, por mais imperfeita e falha que somos, e muitas vezes somos muitas vezes nós, como cristãos e como igreja, estamos dando um testemunho muito deficiente. Estamos sendo muito ineficazes em refletir quem Deus é através da nossa vida. Mas a despeito de tudo isso, ainda somos a igreja do Senhor. A despeito das nossas falhas e das nossas imperfeições, a igreja de Deus é o corpo místico de Cristo. Preste atenção, místico. O corpo místico de Cristo não é a Eucaristia ou o sacramento. Ali é uma confirmação da presença de Cristo, é tanto que só tem utilidade, validade e importância para aquele que já tem Cristo presente espiritualmente em sua vida. É como uma confirmação, um fortalecimento de uma realidade já experimentada e já desfrutada. A realidade é que em nosso corpo, como Paulo disse, cada crente é como uma pedra viva que compõe este edifício santo que é o templo na nova aliança. Nós somos o templo, Deus habita em nós, nós somos o corpo de Cristo. Ao sermos o corpo de Cristo, há uma implicação missional do sacerdócio universal, que é, neste sentido, nós atuamos sacerdotalmente diante do mundo.
Porque não somos Cristo, mas Cristo está em nós. Não temos o poder sacerdotal, entretanto, o Cristo que está em nós nos usa como seus intercessores aqui na terra. Nós somos estes representantes, porta-vozes, como disse o Senhor Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas preste atenção. Aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, que não creu no Evangelho, que não tem Deus habitando redentivamente em si, ela conhecerá a Deus através da igreja. É o testemunho dado pela igreja, o testemunho declamando o Evangelho e a palavra de Cristo, e o testemunho concretizado em ações e atitudes, em obediência à palavra de Deus, que indicam e que apontam para as pessoas quem Deus é, onde Ele está, como conhecê-lo. Esta é a implicação do sacerdócio universal. Não há uma categoria especial aqui. Não há uma distinção. Todos nós somos estas testemunhas. Estas palavras de Cristo foram dirigidas para toda a sua igreja. Não é um privilégio de pessoas que foram ordenadas ao ministério. Ministério eclesiástico. Não é um privilégio, uma responsabilidade exclusiva dos oficiais da igreja, diáconos ou presbíteros. Não é um privilégio, uma responsabilidade especial para aqueles que são enviados como obreiros, como evangelistas e missionários a campos. Não. O Senhor Jesus disse no Evangelho segundo João, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A todos os discípulos. Cada um de vocês que estão ouvindo agora, que estão interagindo aí. Cada um de nós somos estes representantes, estes embaixadores de Deus na terra, diante do mundo que não o conhece, de outra forma não conhecerá se alguém não anunciar. Foi isso que Paulo falou de forma tão clara na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10. Ele diz assim, aquela sequência gloriosa, né? Capítulo 10, a partir do versículo 12, ou 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não há distinção. De etnias, invocou o Senhor, ele é rico e ele atende. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção. Não há quem está mais salvo ou menos salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é possível crer se não ouviu nada sobre ele? E como ouvirão se não há quem pregue? E como é possível ouvir se não há quem fale para estas pessoas? E como pregarão se não forem enviados? E como pessoas irão aos lugares e pregar se não forem enviados para irem lá? A pregação daqui só serve aqui, não serve para o outro lugar em que não esteja ninguém pregando. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, isso é um privilégio tremendo e essa é uma implicação que não pode ser esquecida. E preste atenção. Por mais que eu tenha uma profunda admiração, prazer, satisfação, desejo, vontade de regressar ao trabalho transcultural, e precisamente porque os olhos veem e testemunham desta composição que Paulo falou aqui, não há distinção entre judeu e grego, os mais distintos são reunidos, feitos parte da igreja do Senhor. A obra transcultural, você testemunha visivelmente isso, vendo a igreja sendo composta,
vendo a obra de Cristo alcançando aqueles que ele resgatou e compondo uma única igreja, o seu corpo místico aqui na Terra, a partir de pessoas tão distintas, de línguas, culturas, realidades distintas. Isso é fascinante. Em virtude disso, eu peço até que vocês orem, porque hoje, pela graça do Senhor, eu deverei, juntamente com a minha família, me dirigir a São Paulo para, em cumprimento das exigências da PMT, juntamente com a minha família, na próxima semana, agora, nessa semana, na verdade, né? A semana começa hoje, no domingo, né? De segunda até sexta-feira, recebermos um treinamento chamado Semana de Orientação. Esta é uma das exigências da agência para nós, para que nós reintegremos o quadro de missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil através da APMT e para que nós sejamos, portanto, reconduzidos ao campo missionário transcultural. Agora preste atenção. Este privilégio não é o privilégio só para mim, eu como pastor e a minha família como uma família missionária, queremos voltar a experimentar esta realidade missionária transcultural. Não. Ela é para todos aqueles que anunciam. Todos aqueles que entenderam que são sacerdotes diante de um mundo perdido, caído, ignorante, e que pode ser esse porta-voz através da qual aqueles que não creram virão a crer, aqueles que não ouviram virão ouvir, aqueles que não tinham conhecimento passarão a ter, e dentre estes, os que Deus preparou e reservou para serem seus. É neste sentido que somos sacerdotes, porque nós somos o corpo de Cristo, é através de nós que o próprio Cristo se dá a conhecer às outras pessoas. Esta implicação missional da vida do sacerdócio universal da Igreja é extremamente importante porque coloca a todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus no privilégio de sermos seus anunciadores, de sermos seus intercessores, também orando pelo mundo. Você vê que Paulo não apenas ora pela conversão de pessoas e pelo bem-estar, mas pede constantemente aos cristãos oração pelo ministério. Praticamente em todas as suas cartas, no final ele diz: orem também por mim, para que me seja dada a oportunidade de pregar o Evangelho. Em Romanos ainda, capítulo 15, olha só o que ele diz, versículo 30 adiante. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este serviço, meu serviço em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Entretanto, o desejo dele, ele cita um pouco antes, não é? Ele fala: penso em fazê-lo quando estiver em viagem para a Espanha, para estar com vocês, tendo concluído designado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Isto na carta aos Romanos, não é? Mas comumente em suas cartas, aqui ele está pedindo orações, inclusive para levar o Evangelho nos limites da terra conhecida, que era a Espanha. Mas veja no final da carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com a intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então veja, o sacerdócio enquanto oração, o sacerdócio enquanto testemunho. Essa implicação missional do sacerdócio universal da Igreja nos mostra que cada cristão, individualmente, tem a vocação de ser instrumento de Deus servindo ao mundo. E a Igreja como um todo, como o corpo de Cristo, aqui na terra, é chamada para ser esse instrumento de Deus servindo no mundo, pela prática das habilidades e competências, dos dons espirituais que Deus concedeu a cada um dos que são seus, procurando desenvolver devidamente esses dons para a glória de Deus, para o bem do próximo, para a redenção de toda a criação. Para que
a obra de Cristo que ele adquiriu e esta obra de redenção e restauração que Deus está fazendo na criação se complete. Nós somos esses instrumentos, especialmente a Igreja do Senhor, por ser um instrumento reconstruído. Sobre isso o Senhor Jesus disse, conforme está registrado no início do Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 13 adiante. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Preste atenção. Estas palavras de Cristo não estão sendo dirigidas aos apóstolos especificamente. Estas palavras não estão sendo dirigidas aos ordenados, aos oficiais. Não está falando aos religiosos de carreira, levitas, são aos seus discípulos. Todo aquele que é discípulo, seguidor de Jesus Cristo, é anunciado por Cristo como tendo a vocação de ser sal da terra. Portanto, preservar o sal não era prioritariamente um tempero, era acima de tudo um conservante. Numa época que não havia freezer e que as carnes apodreciam, Roma se tornou especialista em produzir um presunto delicioso, que basicamente era a carne do porco acondicionada em sal, que preservava, não deixava apodrecer e aquilo poderia ser consumido durante tempo, e assim manteve os seus exércitos dominando o mundo. O poder de preservação nos seus valores, na nossa atuação, influenciando outros para não caírem nas tentações, apontando o bom caminho, mostrando Cristo, luz do mundo, a luz que ilumina, que mostra o que é certo, que diferencia do que é errado, que indica o caminho. E aí ele diz, você não pega uma lâmpada, uma lamparina, né, como era uma lâmpada, e coloca embaixo. As lâmpadas estão sempre nos lugares mais altos, para irradiar mais luz. Assim é a implicação do sacerdócio universal para todos nós. Vivermos para a glória de Deus, atuando como testemunhas de Cristo Jesus, falando de sua obra, anunciando aos outros, todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não tenho um dom, não tenho essa habilidade, essa competência. Gente, aqui não se trata da questão formal. Lembra que nós falamos na semana passada? De que o ministério tem aspectos formais e informais. Não é preciso ter um curso de homilética para saber como falar. Ou é o chamado do testemunho daquilo que você já sabe. Daquilo que Cristo fez e faz por pecadores, a nos restaurar a comunhão com o Pai. Anuncie isso, compartilhe do jeito que você sabe. Você não pode se esquecer, eu também não posso me esquecer. E tanto por vias diferentes, mas tanto eu quanto vocês somos tentados a esquecermos-nos disto. Do quê? De que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho deve ser feito por nós como foi feito por Paulo. Na confiança e na dependência do poder do Espírito Santo. Ele diz no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios: Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
É muito curioso porque assim, muitas pessoas falam, eu não tenho habilidade, eu não tenho um curso, como se a fé fosse resultado do poder natural de convencimento dos outros. Isso pode ser um problema através do qual aqueles que não tiveram um estudo formal de teologia se escondem para não falarem simplesmente de quem Cristo é, do que você sabe, do que Cristo fez e faz para os outros, informalmente. Mas pode ser uma tentação para quem estudou também. Mas como assim, pastor? Quando a confiança passa a ser nas habilidades, no conhecimento técnico. E o conhecimento técnico não produz a transformação espiritual. Paulo deixa muito claro, ele diz, não é uma linguagem louca, embora ele tenha dito anteriormente que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Loucura da pregação não é pregação louca. É a loucura de uma mensagem falando de um homem que é Deus encarnado, morto na cruz, ressuscitado. Esta mensagem é usada por Deus para salvar pecadores em todos os lugares. Isso é a loucura da pregação. Confiar num fato histórico ocorrido há 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, e anunciar este fato, confiando que o anúncio deste fato é usado pelo Espírito Santo para converter as pessoas. Esta é a loucura da pregação. A minha tentação vem, e eu preciso lutar contra ela, em confiar na habilidade, no conhecimento, no estudo, na clareza. O máximo que eu posso fazer com essas competências é tornar claro o conteúdo enquanto mensagem que não foi complicada. Porque não é criptografado, não é um enigma. O que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer como quem estudou teologia, é comunicar com fidelidade o conteúdo. Ponto. A transformação espiritual é o poder do Espírito Santo atuando no Evangelho, que é o próprio poder do Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus se dando a conhecer através da mensagem. E aí tanto faz. Se é alguém formalmente capacitado, até vocacionalmente separado para isso, há de se esperar que Deus o use, ou o testemunho informal. O livro de Atos dos Apóstolos me impressiona com essas duas frentes. Algo que o Dr. Winter, Ralph Winter, um missiólogo competente, admiro muito ele, presbiteriano, foi missionário, nascido inclusive na América Central, e eu uso nas minhas aulas alguns artigos dele que eu acho excelente nas minhas aulas no seminário. Ele fala que a igreja sempre contou com duas forças, o que ele chama de sodalício e o modalício, que nada mais são do que sodalício, como que soldados, gente treinada especialmente para o ministério, e modalício como modelos dos cristãos na sua vida comum, na estrutura do dia a dia. Por quê? Por causa do sacerdócio universal. Veja que no Antigo Testamento não haveria nem culto se não tivesse o levita e o sacerdote. No Novo Testamento, Jesus diz, olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vocês são testemunhas. Embora eu não estou com isso desprezando, nós vamos ver semana que vem e na outra também, subsequente, a importância dos dons, dos ministérios e dos ofícios na vida da igreja. Não estou desprezando. Mas o que estou chamando a atenção é que estes especiais, dotados com dons, com ministérios, com chamados, eles fazem parte de todo o corpo que é chamado e é dotado pelo Espírito e usado também como sacerdócio universal do Senhor, frente à sociedade. A terceira dimensão implicada no sacerdócio universal dos crentes, e eu vou falar um pouco mais rapidamente sobre ela agora, deixei para o final, precisamente porque nós vamos gastar mais tempo nela nas próximas semanas. É a dimensão eclesial.
a relação na igreja, interna na igreja, da igreja para a igreja, com a igreja. Se a primeira diz respeito da relação da igreja, do corpo de Cristo com o Senhor, baseado no único mediador que é Jesus Cristo, a segunda diz respeito à relação da igreja com a sociedade, com o mundo, baseada no comissionamento de Cristo, que é o sacerdote que se dá a conhecer através do seu corpo ao mundo, numa implicação missional. A terceira, que é eclesial, é a relação da igreja com a igreja, entre si, os membros do corpo entre si. Uma relação que é formadora. Por que formadora? Porque é na mútua cooperação dos dons do ministério, da atuação de cada um de nós, como corpo de Cristo, que o corpo de Cristo vai sendo formado. Não formado no sentido de vindo à existência, porque esse tem a ver com o segundo, né? A implicação missional ou terrenal ao mundo. Embora exista um aspecto aqui que vem à existência dentro da fé, que são os filhos da fé, os filhos da aliança. Mas formada no sentido de estar sendo trabalhada, aperfeiçoada, ganhando forma. A igreja vai ganhando a forma de igreja, a igreja vai ganhando a forma da beleza de Cristo, da semelhança de Cristo, à medida que os cristãos vão desenvolvendo os seus dons e cumprindo o seu sacerdócio no seio da comunidade. Cada cristão, individualmente, é posto na igreja como o corpo de Cristo, como um membro distinto deste corpo que é interdependente dos demais. E cada cristão individualmente, portanto, tem um chamado divino. E a igreja como um todo, coletivamente, também tem um chamado divino para amadurecer espiritualmente. Não para ficar estagnado, mas se desenvolver espiritualmente. Através da vivência ministerial da igreja. É à medida que eu sei qual é o meu lugar no corpo de Cristo, qual é o meu dom espiritual, quais são as minhas competências, e vou desenvolvendo que eu amadureço. E ao amadurecer, outros amadurecem comigo. Eu levo outros à sua maturidade. Olha o que Paulo fala ao escrever aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que bonito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É uma implicação formadora. O corpo de Cristo vai sendo formado, ganhando a forma de corpo de Cristo, a forma de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu voltarei a esse texto daqui a pouco. Isso é que nos capacita e faz de nós discípulos maduros. É nessa atuação que eu vou amadurecendo e outros vão amadurecendo comigo. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preparou para que andássemos nelas. O que são boas obras? Não é só serviço social, assistência aos pobres, não. Boas obras na Bíblia é tudo aquilo que é feito em cumprimento da vontade de Deus e para a glória de Deus. As duas coisas juntas. Isso é boa obra. Nós somos chamados e preparados para ela. Nos versículos 19 a 22, ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Veja, coletividade aqui. O sacerdócio universal se baseia nessa verdade. Nós somos cidadãos da cidade celestial juntamente com todos os demais.
e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Todos nós, igualmente edificados. Não teve um mais ou menos. O edifício que é a igreja, das quais nós somos parte, como pedras vivas, é o edifício que é edificado sobre o fundamento lançado pelos profetas e apóstolos, ou seja, as escrituras do Antigo e Novo Testamento. No qual todo edifício, ou seja, toda a igreja, todo o corpo, cada tijolinho que somos nós, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então perceba que o sacerdócio universal dos crentes tem uma implicação eclesial, que é quando nos lembra que cada um de nós servimos uns aos outros. E ao servirmos uns aos outros, é formada a igreja de Deus, ela é aperfeiçoada, amadurecida. Agora sim, Efésios 4, voltando para o texto que eu falei que daria continuidade, de 14 a 16. Toda essa maturidade espiritual, todo esse exercício ministerial, deve ser exercido na vida da igreja, para que não mais sejamos como meninos ajuntados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, não apenas uma parte, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu amo pregar a palavra de Deus, ensinar, conversar sobre ela, aconselhar. É tanto que eu chego a ser fominha. Se eu tiver a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, eu quero aproveitar. Não tem tempo ruim, nunca teve. Pela graça de Deus. E digo isso com humildade, com muita honestidade, porque Deus tem enchido meu coração. Sempre. E eu sei da riqueza desta palavra e da graça de Deus em se dar a conhecer através dela. Quando há um ajuntamento eclesiástico, me dá alegria em compartilhar a palavra de Deus. Mas preste atenção. Toda a igreja é chamada para dar testemunho de Cristo e para servir e colocar em operação seus dons e suas habilidades. É isso que Paulo está falando. Toda. Aqueles que ministram a palavra, porque esse texto todo começou dizendo, a uns ele concedeu para apóstolos, para profetas, está falando do ministério da palavra. Quando o ministério da palavra está sendo bem exercido na vida da igreja, toda a igreja vai sendo edificada e todo mundo vai atuar. Então me preocupa, se por um lado eu gosto de falar, como eu falei, chego a ser fominha querer ter essa oportunidade de falar, mas me preocupa quando a comunidade local, a igreja local, cruza os braços e descansa somente no testemunho oficial e estrutural dos cultos e dos estudos dados pelos pastores. Nunca vai ser um problema para mim falar em culto, não. Mas isso deixa a igreja menor do que ela deveria ser. A relação eclesial, a relação dentro da igreja, é que o ministério da palavra deve formar discípulos para que os discípulos testemunhem, cumprindo aquele segundo que falamos anteriormente, que é a implicação missional. A implicação missional não é exercida dentro de quatro paredes da igreja. Preste atenção, vocês que estão me ouvindo. Preste atenção. Olha ao seu redor. Onde você mora? Quem são seus amigos? Quem são seus parentes? O ciclo de influência que você tem foi instituído por Deus, foi colocado pelo Senhor, para que você e não outra pessoa seja aquele que vai testemunhar de Cristo. É isso que Paulo diz quando falando a Timóteo, diz, Timóteo, filho meu, 2 Timóteo capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, ele é pastor.
E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir outros. Ou seja, Paulo recebe, ele não só pregou publicamente, ele discipulou um investimento pessoal, ele do mesmo jeito que recebeu de mim, transmite a outras pessoas, fiéis, a quem esteja interessado, sincero, buscando, para que estes, por vez, a outros. É isso que o Senhor Jesus disse, de fazer discípulos. Isso envolve todos nós, o que envolve vocês. E este é o privilégio. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, nós lemos o seguinte: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Todos nós, irmãos, ele está falando para todos, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, o primeiro que eu falei, a libertadora. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, a eclesial. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, eclesial. Mas o 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, missional. Vejam que essas três implicações, celestial, missional e eclesial, elas estão o tempo todo presentes na vida da igreja. São implicações diretas do sacerdócio universal da igreja. Que Deus nos ajude, que Ele nos conceda graça, pois o sacerdócio universal requer uma vivência plena da vocação, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o mundo missional, na nossa relação na igreja. As dimensões celestial, nossa com Deus, missional, nossa com o mundo, e eclesial, nossa com a igreja, com os nossos irmãos do sacerdócio universal, se une à vocação egoísta, Cristo em mim, à vocação altruísta, eu e Cristo aos outros, voltado para os outros, e finalista, para a glória de Deus, visando a formação da plenitude do caráter de Cristo em nós, como Paulo falou em Efésios, capítulo 4, versículo 13, e eu vou encerrando a aula desta manhã aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por este encontro que tivemos virtual, pelo estudo da tua palavra. Pedimos que tu nos ajudes a bem cumprirmos a nossa vocação sacerdotal de cada um de nós. Eu intercedo por mim e pelos meus irmãos que estão ouvindo esse estudo nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis cumpridores desta vocação. Rogo em especial também a tua graça para a viagem que fazemos hoje, eu com a minha família, rumo a São Paulo, com vistas a mais uma etapa de treinamento, de preparação para o nosso retorno ao campo transcultural. Guarde-nos e capacite-nos. Sê com a tua igreja, nos cultos que serão prestados a ti neste domingo e com a tua igreja espalhada pela face da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Deus assim permitindo, no próximo final de semana já deverei estar de volta junto com os irmãos. Deus nos abençoe. Bom domingo.